Aleluia, que noite poderosa. Glória a Deus, obrigado, querida. Aleluia. Amém, amém. Bem-vindo a todos. Uma alegria, meu nome é Mateus, eu sou líder, obreiro dessa rede maravilhosa aqui de jovens. Amém. E nós estamos muito felizes com todos vocês aqui. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer te dar um novo sentido para a sua vida. Amém? Fala assim para alguém que está do seu lado: não é à toa que você está aqui nessa noite. Aleluia. Eu creio que Deus vai falar muito com você. Quantos querem receber um toque de Deus aqui nessa noite? Coloque a mão no seu coração. Queria que você orasse para que você recebesse a palavra agora. Amém? Senhor, em nome de Jesus, libera a Tua palavra entre nós nessa noite. Nós desejamos o Senhor, nós desejamos a Tua presença, nós desejamos, Senhor, a Tua vida aqui fluindo entre nós, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você sabe que nós vivemos num país que todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz, né? Todo mundo conhece a figura de Jesus. Você parar aí na rua e perguntar para qualquer um sobre Jesus, ele vai falar: eu sei quem é. Já vi, né? Já vi lá, quando eu passo ali na igreja, tem a foto dele, tem a imagem dele na internet. Algumas pessoas carregam, né, até mesmo colares com Jesus pendurado aqui, né? E eu acho legal, inclusive. Mas por que de fato Jesus precisou morrer na cruz? Você sabe que pouca gente sabe isso. Pouca gente. A maioria das pessoas acha que sabe. Mas por que o Senhor morreu na cruz? A nossa peça terminou aqui com o Senhor morrendo na cruz, mas teve mais, que a gente, né, preferiu parar nesse momento. Mas teve mais, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus morreu numa sexta-feira, mas Ele terminou morto, meus irmãos? Ele terminou, né, num túmulo e ninguém nunca mais viu Ele? Foi assim que foi a história? Não, depois de 3 dias, o que aconteceu com o nosso Senhor? Diga assim bem forte: Ele ressuscitou. Aleluia. Então essa é a verdade do Evangelho. O Senhor Jesus veio para cá e Ele nasceu para morrer, mas depois de 3 dias que Ele morreu, Ele ressuscitou. Mas por que Ele nasceu para morrer? Você acha que você nasceu para morrer? Você acha que você nasceu para quê? Veja, essa é uma pergunta que faz sentido. Talvez, não sei se você já parou para pensar nisso, mas você nasceu por um motivo, por um propósito específico. Você acredita nisso? Pergunta para quem está do seu lado aí: por que você nasceu? Para que você nasceu? Aleluia. Olha, eu tenho certeza que ninguém respondeu que nasceu para morrer. Alguém acredita que nasceu para morrer? Por quê? Porque Deus nunca desejou criar o homem para acabar com ele. Mas o que acaba com o homem? O pecado que o homem mesmo escolheu. Eu não sei se você conhece um pouco da história da humanidade, mas segundo a Bíblia, que é o que nós cremos, está retratado lá em Gênesis capítulos de 1 a 3. A Bíblia fala que Deus criou esse mundo e na época era maravilhoso. Hoje está meio zoado, sim ou não? Tem uma zoeira aí, mas o mundo, quando Deus criou, era da hora. Inclusive Deus criou um jardim. Você lembra do nome do jardim? Jardim do Éden. Éden significa delícias, ou seja, Deus criou um lugar delicioso e colocou o homem para morar lá. E falou: olha, cresce, se multiplica. Por quê? Porque o desejo de Deus era ter uma grande família de filhos que tinham a imagem dele mesmo. Mas o homem permaneceu nesse caminho de Deus para a vida dele? Não, a Bíblia fala que esse mesmo Deus colocou um limite para o homem. E falou assim: olha, eu vou colocar uma árvore aqui no meio do jardim, que é a árvore da vida. Essa você deveria se alimentar, Adão, porque ela aponta para Jesus. Mas eu vou colocar uma outra árvore para estabelecer um limite para você, porque eu sou Deus. Amém? E porque também Deus não criou um monte de robozinho. Deus criou pessoas que têm, né, vontade. Deus criou pessoas que escolhem, porque senão ia ser muito ruim, né? Deus criar você para você ser obrigado a amá-lo. Imagina se você tivesse sido obrigado a vir para esse prédio, né? Você poderia estar aqui contrariado, mas eu acho que você veio aqui de boa vontade, sim ou não? Talvez o líder de célula empurrou um outro aí, mas não tem problema não. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: foi Deus que te trouxe aqui. Aleluia. Mas você sabe, Deus deu escolha para o homem não escolheu bem, infelizmente.
o homem poderia ter comido. Uma vez eu vi uma reportagem que diz que na Terra tem mais ou menos umas 22 mil tipos de árvores, uns 22 mil tipos de árvores. Mas o homem foi logo comer de qual, gente? Da que não podia, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquela hora o homem pecou. Diga assim, o homem pecou. E olha o que diz a palavra de Deus. Abre para mim, por gentileza, Romanos 3, 23, na versão NTLH. Olha o que diz a palavra de Deus. Queria que você lesse junto comigo. Todos pecaram. Todos pecaram. O apóstolo Paulo aqui está falando de quem? De toda a humanidade. Toda a humanidade pecou. Por que toda a humanidade pecou? Porque Adão pecou. Nossa, Mateus, mas não estou entendendo o que tem a ver. Olha, infelizmente tem tudo a ver. É meio injusto, eu sei que é meio injusto, mas a partir do pecado de Adão, depois que ele pecou e Eva pecou também, como ele se tornou pecador, o filho de Adão nasceu à imagem de Deus, como Adão tinha sido criado, ou ele já nasceu pecador também? O que você acha? Quantos aqui acham que o filho de Adão nasceu à imagem de Deus? Levanta a mão. Meia dúzia. Quantos aqui acham que o filho de Adão, Caim e Abel nasceram pecadores? Porque é uma questão de DNA. Você nasceu parecido com seu pai ou com a sua mãe? Sim ou não? Sim ou não? O rostinho é parecido de alguma maneira ou não? Nada a ver? Os meus filhos parecem tudo com a Regiane, não parece nada comigo. Mas tem a imagem, recebe a imagem. Então, a partir de Adão, todo homem foi feito o quê então, gente? Fala um pouco mais alto para me animar, vai. Todo homem foi feito o quê? Pecador. E quem nasce pecador comete o quê? Pecado. Mas olha o que a Bíblia fala do problema da consequência do pecado. Todos pecaram e estão o quê? Afastados. Fala mais forte, afastados da presença gloriosa de Deus. Gostei dessa versão aqui. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então hoje eu vim pregar para você o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? Então veja, olha para cá, a partir do momento que o homem pecou, não tinha ninguém que poderia reconciliá-lo com Deus. Ele mesmo não podia mais entrar em contato com Deus, porque ele tornou pecador e Deus não é pecador. Deus é santo, Deus é glorioso, Deus não se mistura com o pecado. Deus odeia o pecado, Deus acha o pecado nojento, Deus não pode lidar com o pecado. Então, pecador não pode conviver na presença de Deus, pecador não pode chegar perto de Deus, pecador não pode ir em direção a Deus. Por quê? Porque Deus é de outra natureza. Não adianta, não tem comunicação, não tem como. Se a natureza é diferente, não dá para ter relacionamento. Por que eu consigo me relacionar com a minha esposa? Porque ela é da mesma natureza que eu, ela é humana. Mas não dá para eu relacionar com um cachorro e casar com um cachorro. Quantos são comigo aqui? Por que eu posso relacionar com meu filho? Porque ele é humano, ser humano. Mas não adianta se eu pegasse um porco lá em casa e tentasse transformar ele no meu filho. Ia dar certo, gente? Imagina se um dia eu trago um porquinho para casa. Quantos aqui gostam de porquinho? Eu não gosto, eu acho nojento, mas ok, você gosta, tudo bem. É teu. Mas vamos supor que eu trago um porquinho para casa, ele é fofinho, bonitinho, cheirosinho. E aí, cheirosinho porque eu dei banho, amém? Aí eu vou, ensino ele a escovar o dente, aí ele aprende. Aí eu ensino ele a fazer necessidade no vaso, aí ele aprende. Fica em pezinho assim no vaso, faz xixi, faz cocô. Aí eu ensino ele inclusive a comer de garfo e faca um dia, Vamos supor que o meu porco vai avançando na graça, amém? E aí eu vou ensinando ele dorme na cama, ele até aprendeu a falar. Se algum dia eu abrir a porta da minha casa e tiver um monte de porco rolando na lama, ele vai olhar para minha cara e falar: você me deu amor, né? Você cuidou de mim, você me amou. Mas ele vai olhar para a porcada e a natureza dele vai chamar ele para qual lugar? Não importa, não importa. Ele vai para a lama, filho. Ele vai lá rolar, ele vai brincar, E depois ele pode até querer tentar voltar para casa, mas ele nunca vai ser o meu filho. Por quê? Porque ele é porco e eu não sou. Eu sou gente. Tem alguma gente aí do seu lado? Então, pecador é outra natureza. Pecador é outra natureza. Aí você fala assim: Mateus, mas eu sou pessoa boa. Então, eu só quero que você entenda uma coisa: ninguém nasce pessoa boa, sabia disso? Mas fala: não, eu sou pessoa boa. Tem muita gente aí que é pecador muito ruim,
mas eu sou um pouquinho melhor. Veja, gente, a Bíblia está deixando de maneira muito clara: todos pecaram e estão separados. Então, se não tivesse alguém para vir nos resgatar, quando acabasse toda essa vida aqui, você ia morrer e você ia para o inferno. É isso que ia acontecer. É isso, infelizmente. Olha, eu não sei se já te contaram essa notícia, mas um dia esse mundo vai acabar. E existe Deus e um paraíso e uma maravilhosa, morada celestial. Quantos querem ir para lá? Aleluia. Mas pecador não vai para lá. Pecador não vai para lá, pecador vai para o inferno. Se terminar a vida pecador, não vai entrar, não adianta. Não adianta, Deus não vai ter um certo tipo de balança, porque tem gente que acha que o céu vai ser assim, que vai ter uma balança lá espiritual, e aí Deus ele vai como que pesar de um lado os pecados e de outro lado a bondade da pessoa. Então chega no João e fala: João, vamos ver o nível de pecado aqui, vamos ver o nível de bondade agora, do outro lado. E tem igreja que ensina isso, acredite, isso não está na Bíblia, Vou pesar você agora. Aí, Mateus, o que vai determinar então se eu vou para o céu ou vou para o inferno? Depende da balança. Se a balança pesar mais para o pecado, vai para onde? No inferno. Aí o anjo deve fazer assim, ó. Aí, mas se a bondade pesar mais... Gente, você acha que isso aqui existe? Sabe por quê? Porque se tiver um pecado na balança, já mata você, já leva você direto para o inferno. Não importa, você fez 1000 bondades e um pecado aniquila toda a bondade de Deus na sua vida. Alguém está me acompanhando aqui? Mas por que, Mateus, que eu peco então? Porque você é filho do pecado, infelizmente nasceu pecador. Adão pecou, gerou Caim que é pecador, gerou não sei quem, gerou não sei quem. Qual que é o nome da sua mãe aí? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Qual que é o nome dos seus pais? Ele nasceu como? Nasceu como essa pessoa? Nasceu pecador. Seu João nasceu pecador, o Márcio nasceu pecador, o Danilo nasceu pecador. Qual é o nome do seu pai, Dantas? Marcos, Marcão. Nasceu como? Pecador. Mas aí ele gerou você. Você nasceu como? Pecador também. Separado da presença, separado do desfrute. E você sabe, tem gente que ainda assim acha que tem bondade própria nele. Para ver se você realmente não tem nenhum pecado, a gente precisa olhar para o padrão de Deus. Qual que é o padrão de Deus para provar alguém? Teve uma época que Deus deu algumas leis para o homem. A gente não vive mais por elas, mas só para você entender um pouco o padrão de Deus. Deus pegou e falou assim, no padrão dele: olha, você nunca pode mentir. Nunca pode mentir. Tem uma lei que é assim: não dirás mentira, não dirás falso testemunho. Quantos acreditam que isso está na Bíblia? Tá? Acredite em mim, não vou projetar aqui, mas tá na Bíblia. Não dirás falso testemunho. Aí eu pergunto, você não precisa levantar a mão, mas você já mentiu alguma vez na sua vida? Você fala: não, mas eu nunca menti. Aí já mentiu agora para mim. É assim ou não é? Quantos dizem amém? Tem um outro padrão de Deus também, que ele fala assim: nunca você pode cobiçar alguma coisa de alguém. Não pode. O que é cobiça? Quando você deseja algo que o outro tem. Aí eu te pergunto, com essa geração de Instagram, Facebook, YouTube, que só mostra nego hypado com a vida lá em cima em Dubai, você nunca cobiçou nada? Você nunca cobiçou um carro? Você nunca cobiçou um namorado da outra mina? Ah, isso não. Você nunca cobiçou a mina do cara? Não precisa levantar a mão, por favor, tem gente que já está... Mas você está entendendo onde que eu quero chegar? Então, Deus falou também uma terceira coisa, vou falar só mais essa terceira. Deus falou assim também, Deus falou 613, estou falando 3 para você. Honra teu pai e tua mãe. Será que teve alguém aqui que alguma vez na vida desonrou o pai? Só uma vez, não precisa ser 2 não. Será que teve uma vez que você levantou a palavra para tua mãe de uma maneira desrespeitosa? E ela falou: cala tua boca, senão estoura o seu dente. Será que teve uma vez que a sua mãe perdeu a linha com você, que você faltou respeito com ela? Pergunta para alguém que está do seu lado aí: será que ele está falando com você? Então, se alguma dessas respostas suas foi realmente é comigo, eu pequei mesmo. Então, quem pecou está próximo de Deus? Está o quê? Afastado, separado. Mas graças a Deus, porque Cristo Jesus veio resolver o seu problema. Então olha para cá. Agora você tem que olhar para cá. Fala para o seu irmão: olha para ele. Olha para cá.
O que Jesus veio fazer então? Você, nunca foi o plano de Deus para você nascer para morrer, mas Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu, inclusive, o lugar que ele foi colocado, quando ele nasceu, você lembra? Ele nasceu num estábulo, cheio de animal, porque não tinha lugar no hotel para ele nascer, e nem no hospital. Ele teve que nascer numa fazenda, perto ali do cocô do cavalo e tudo mais. E a Bíblia fala que colocaram Jesus numa manjedoura. Já era um sinal profético, eu não sei se você sabia, porque uma manjedoura é igualzinho um túmulo. Porque 33 anos depois ele foi colocado num túmulo quando ele morreu. Mas uma manjedoura tem exatamente o mesmo formato, é feito de pedra. Era um sinal profético, Jesus nasceu para ser condenado. Mas por que ele morreu? Por que ele nasceu para morrer? Eu vou te falar agora. Essa peça que a gente fez aqui retrata justamente a morte do Senhor. Mas por que ele nasceu para morrer? Porque olha para cá, a Bíblia fala que em 2 Coríntios 5:21, que aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus colocou todo o pecado nele. Então, eu acabei de falar para você até agora, que quem nasce filho de Adão, quantos aqui são filhos de Adão? Levanta a sua mão aqui, pode levantar, todo mundo é filho de Adão aqui. Então você nasceu como? Pode falar, nasceu como? Pecador. Mas na cruz do Calvário, o que Deus fez? Deus resolveu o problema do homem. Jesus nasceu para morrer, diga isso, Jesus nasceu para morrer. Então Jesus, mesmo sendo completamente santo e nunca tinha pecado, porque ele foi o único que não nasceu de Adão, não sei se você sabe, mas ele não nasceu da relação sexual. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito, não foi uma relação sexual de um homem com uma mulher. Então ele nasceu puro, sem o germe do pecado nele. Ele viveu a vida inteira santa, mas ele foi pendurado numa cruz do Calvário. Por quê? Olha para cá, para você nunca mais esquecer na sua vida. Quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, naquela hora, Deus Pai, que você nunca viu e nem eu, mas está lá no céu, Deus pegou todos os pecados de toda a humanidade, pesou na mão dele. Tinha muito pecado lá? Se tivesse só os seus, ia estar atolado. Se tivesse os meus, Deus ia estar assim com a mão. Deus pesou o pecado da humanidade inteira. Você não era nem nascido, porque isso aconteceu 2000 anos atrás, mas Deus já pegou todo o seu pecado, todos, até o dia que você vai morrer, que você nem existiu ainda. Deus pesou na mão dele, Deus colocou na mão dele, e Deus jogou nas costas de quem? De Cristo. Então olha para cá, naquela hora ninguém viu, porque não foi tipo como um vulto preto entrando nele, não teve nada disso, foi espiritual. Espiritualmente, quando Jesus estava pendurado na cruz, Deus pegou toda a desgraça da humanidade e colocou no Filho. Por quê? Porque Deus precisava punir o pecado. Então, se você continuasse com o seu pecado, Deus ia ter que punir quem? Quem que Deus ia ter que punir, gente? Se eu continuasse sendo pecador, eu ia ter que ser punido com o quê? Com morte eterna, separação eterna de Deus. Separação eterna nessa vida, filho. Você pode até ter um desfrute momentâneo, você pode até ir para baladas, pode até usar droga, essas coisas são até que dão uma vibe. Você pode até fazer sexo com várias pessoas, eu vivo uma vida legal. Mas acredite, quando acabasse os 80, 90 ou 100 anos que você vivesse aqui, se você for muito top e chegar nos 100, 120, você ia direto para o quinto dos infernos, porque Deus ia ter que pagar a conta, ajustar a conta com você. Quando você vai no restaurante, você tem que pagar a conta no final, não tem? Porque você consumiu. Então Deus ia pegar a fatura toda do seu crédito espiritual e ia falar: vamos dar baixa aqui. Se alguém está comigo, diga amém bem forte. Amém. Vamos acertar contas, Dantas. Pecou com 0,1 com um dia de vida, pecou. Acho que não dá tempo ainda, né? Um dia de vida. 6 meses, pecou. Brigou com a tua mãe. E tal. Ia ter muito pecado lá. Mas então, para Deus não ter que punir você, Ele na cruz do Calvário tirou o teu pecado, colocou no Filho dele, e Deus matou o Filho dele, porque o Filho dele foi o cara que pegou a sua conta no restaurante, levou lá e falou: vou pagar a conta dele, vou pagar a dívida dele. Eu não sei se você já teve essa experiência de ir num lugar, alguém paga a tua conta. Como que você fica? E às vezes você fica até frustrado, porque você fala: por que eu não comi mais? Alguém já teve essa sensação aqui? Por que eu não pedi aquela sobremesa que eu queria tanto?
Esses dias fui almoçar com 2 irmãos, e aí eu já estava no meu coração proposto a pagar, mas um deles eu acho que estava sem dinheiro, eu falou assim, eu não vou comer. Aí eu não falei nada, mas no meu coração eu pensei, puxa vida, vai perder a bênção. Mas depois eu fui e paguei a conta de todo mundo, acho que ele ficou pensando, ai meu Deus, o que eu não comi nessa desgraça? Olha para cá, Deus ia ter que matar você eternamente. Você pode até ter um desfrute momentâneo aqui nessa terra, filho, mas você ia ter que encontrar o diabo um dia na tua vida, e ia ser só desgraça a partir de então. Não tem cerveja no inferno a propósito, é quente, e você ia ter que ficar a eternidade inteira sem Deus. Alguém está comigo aqui? Mas Deus, na sua infinita graça, infinita bondade, infinita misericórdia, olha o que diz, Ellen, projeta para mim por gentileza, João capítulo 3, verso 16. João 3,16, essa mesma versão NVI, olha o que diz a palavra de Deus, porque Deus fez o quê? Amou o mundo tanto, a versão tradicional diz, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo o que nele não morra. Essa morte é uma morte espiritual, para que você agora não precise mais ficar a eternidade inteira longe de Deus, a eternidade inteira afastado de Deus por conta dos seus pecados. Deus matou e puniu o filho dele, mas tem o que, igreja? A vida. Abra o seu braço e diga assim, a vida eterna. Verso 17, esse verso é poderoso também, porque Deus mandou o seu filho para fazer o quê? Salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aleluia, isso é poderoso. Jesus não veio aqui para julgar, eu não vim aqui julgar você, até agora eu só estava tentando te mostrar o quanto que você, na sua natureza ruim, você é pecador, mas eu não vim julgar, esse não é meu papel. O meu papel é te apresentar o Jesus que veio te salvar. Salvar do quê? Salvar do seu pecado, salvar da sua distância. Isso, alabacalai. E aí quando o Senhor Jesus estava pendurado na cruz, eu vou falar isso umas 40 vezes, Deus pegou todo o pecado teu e jogou nele. Sabe o que mais Deus pegou? Deus pegou toda a maldição que estava sobre a tua vida. Maldição é coisa que às vezes o seu pai fez, a tua mãe fez, eu não sei se você sabia, né? Tem demônio que opera na vida das pessoas. Tem demônio que opera na vida das pessoas. Por quê? Porque o pai dela fez merda, desculpa a palavra, e você vai colher a desgraça. Tem moleque que já nasce endemoniado, porque o pai é tão endemoniado que o demônio já passa. Mas olha meu filho como ele é lindo, está glorificando. Mas Deus também, Marcos, na cruz ele pegou não só o pecado, a maldição do pecado e jogou em Cristo. Sabe, talvez você esteja num momento vivendo pobreza na tua vida também. Não vou pedir para levantar a mão, mas talvez a situação aí financeira está difícil. Mas você sabe o que Deus jogou em Jesus também? A Bíblia fala que Deus jogou toda a pobreza em Jesus também, para que você fosse feito rico. Agora você dá glória, né, miserável? É o que diz a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus. Talvez você chegou aqui com doença nessa noite, o Renan já orou por cura aqui, mas você sabe o que mais que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário? Olha para cá, Deus pegou todo o câncer, toda a pneumonia, toda a sinusite, toda a rinite e jogou no filho dele. E aí eu não sei se você percebeu qual foi um dos gritos que o Wagner, interpretando Jesus aqui, deu. Ele falou assim, Deus meu, isso aconteceu lá na cruz, por quê? Isso, em outras palavras, por que me abandonaste? Por que Deus abandonou Jesus na cruz? Porque Deus não pode conviver com o pecado. Então quando o Senhor, essa é a prova de que todo o pecado foi jogado nele. Por quê? Porque quando Jesus ficou cheio de pecado, cheio de doença, cheio de maldição, cheio de pobreza, o Pai deu as costas para ele. Ele teve que morrer sozinho. E aí ele carregando tudo isso, toda a dívida, toda a separação que era para você carregar, todo o boleto que era para você pagar espiritualmente falando, Jesus carregou na cruz, mas o sangue dele foi derramado e foi a maneira dele pagá-lo. E aí chegou uma hora que ele olhou e ele falou assim, já completei,
já paguei todo o preço, já removi todos os pecados do Robert, desde o primeiro até o último, já removi tudo, já perdoei tudo. Então ele deu um brado assim na cruz do Calvário: terminei. Que a gente fala de outro jeito, né? Está consumado. Está consumado é muito crente, mas para você entender o que Jesus falou, ele falou assim: terminei. Terminei o que eu vim fazer. Jesus nasceu para morrer. Morrer por quê? Porque você ia ter que morrer como pecador. Mas ele falou assim: sai, Piscinato, eu vou entrar no teu lugar e vou morrer no teu lugar. Sai, Gabriel, eu vou pagar o preço pelos seus pecados. E a Bíblia fala lá em João 3,16, volta ela, em João 3,16 de novo: porque Deus amou o mundo tanto. Levanta a sua mão e diga assim: Ele me amou. Diga: Ele me ama. Que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar, hoje você pode acessar essa vida eterna na sua vida. Hoje, se você simplesmente clamar ao Senhor, Romanos 10 fala que todo aquele que confessa com a boca e crê no coração, crê no que, Mateus? Que Jesus realmente fez isso. Quantos creem que Jesus fez isso por você? Então, se você crê no seu coração, você só precisa confessar com a sua boca. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fala assim para o seu irmão: a salvação está perto de você. Fala para o outro assim: está na sua boca. Você tem acesso à vida eterna. E quando você acessa a vida eterna, olha para cá, os seus pecados são completamente cancelados. Toda maldição é removida da sua vida. Todo o seu passado, presente e futuro é apagado. Deus te dá uma nova vida, um novo coração e uma família para viver. Você sabe, irmãos, a gente é meio xarope aqui, mas a gente é uma família da hora para pertencer. Fala para umas 4 pessoas aí: a gente é família, mano, a gente é família. E todo aquele que crê no Senhor recebe a salvação e passa a fazer parte da sua maravilhosa igreja. Deixa eu te falar, tem uma vida eterna esperando você, velho. Não tem como. O pecado, no fim das contas, o pecado sempre vai levar para a morte. Queria chamar a banda aqui, que eu já vou encerrar. No final das contas, o pecado sempre mata. Não tem como. E você sabe. Se você chegou aqui nessa noite cheio de pecado, olha para cá, eu sei que tem movimentação. Não queria que ninguém movimentasse aí atrás, por favor. Dá para sentar, meninas? Dá para sentar, os irmãos? Os irmãos vão ficando animados, aleluia. O pecado, gente, ele mata, ele distancia você de Deus, ele acaba com a tua vida, essa que é a verdade. E se você está aqui nessa noite é porque você já percebeu isso, que não vale a pena viver uma vida sem o Senhor. Mas Ele oferece para você a vida eterna. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele pode até morrer aqui nessa vida, mas quando ele passar dessa, ele vai abrir os olhos e ele vai dar de cara com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: você, meu filho, você pode entrar nas moradas, porque o meu filho Jesus já pagou a sua conta. Efésios 2:8, projeta isso para a gente encerrar, por gentileza. Efésios 2:8, olha o que diz, pois pela graça de Deus vocês são. Fala assim para o seu irmão: tem salvação para você nessa noite. Por meio da fé, é só crer, é só pegar na prateleira. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Tem presente para você nessa noite aqui. Você chegou com a sua vida completamente destruída por conta do pecado. Tem gente aqui que eu sei que você já quebrou muito a cara por conta do pecado. O pecado faz você quebrar a cara nos relacionamentos. O pecado faz você às vezes ficar endividado financeiramente. Sabe o que o pecado faz? Olha para cá. O pecado destrói tua família. É assim ou não é? O
pecado talvez destruiu o casamento dos seus pais, você sabe que foi o pecado, adultério, as drogas, acaba, a soberba da vida, essas coisas todas no final das contas levam para a morte. Mas o Senhor Jesus, Ele olha para você e fala assim: olha, eu tenho uma vida para te dar, Larichung. E é só você abrir a sua mão e falar: eu quero receber, eu creio. Fica de pé no seu lugar, fecha os seus olhos. Aleluia, fecha os seus olhos. Sim, Espírito Santo. Sabe, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração nessa hora. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Talvez você chegou aqui nessa noite com pecado, separado de Deus, e infelizmente aquele que não resolve o problema dele de pecado, ele um dia vai ter que prestar contas diante de Deus. Um dia ele vai ter que olhar para Deus e Deus vai falar: olha, eu tinha solução para você, mas você não quis aceitar. Mas talvez essa noite você quer receber o presente de graça na sua vida. Sabe, eu queria que toda a sala, todos fechassem os olhos. Quero fazer um apelo para você. Quero fazer dois. Talvez você está longe do Senhor. Talvez você até já aceitou Jesus quando você era criança, quando você era adolescente. Talvez um tempo atrás você até veio para a igreja. Mas aí os caminhos da vida, sabe, as coisas, o trabalho foram te levando para frente, foram te levando para longe do Senhor. Mas talvez nessa noite aqui você quer se reconciliar com Deus. E você quer falar assim: Deus, eu quero voltar para casa. Assim como o filho pródigo que um dia falou assim: eu vou para a casa do meu pai. Talvez hoje é noite de você falar assim: Deus, eu quero voltar para casa, eu cansei de viver essa vida longe do Senhor. Ou talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus também, e você ainda se sente condenado, distante de Deus, vivendo a sua própria vida na sua própria miséria, que só tem te levado para a morte, que só tem te levado para caminhos que você no fundo não queria ir. Que o pecado ele nos separa de Deus. Mas talvez essa noite é dia de você falar: Senhor Jesus, eu te aceito. Sabe, eu queria que você, toda a sala está com os olhos fechados. Eu queria que você, que ou quer voltar para Jesus nessa noite, ou quer aceitar Jesus, levante a sua mão no seu lugar. Apenas levante.